Tem ave que ninguém acreditaria que existe se não fosse registrada em vídeo. Uma que vive escondida no meio da mata e parece um fantasma cinzento andando no chão. Outra que carrega um chifre no topo da cabeça, sem piadinhas, hein? E tem uma aqui do Brasil que, em vez de cantar, faz um barulho que parece uma marreta batendo no ferro. Tá bom, já conhecemos o canto dela. Vamos continuar antes que você desista do vídeo. Elas são reais e nesse vídeo eu vou mostrar para você. Vou começar com a Kagu, o nome é engraçado. Ela não voa, vive escondida entre as folhas úmidas das florestas da Nova Caledônia. Ela é tão rara que quase ninguém no planeta já a viu ao vivo. E tão misteriosa que os próprios habitantes da ilha a consideram uma espécie de guardiã da mata. O Kagu tem um corpo esguio, pernas longas e uma plumagem cinza prateada, que muda de tom conforme a luz. Mas o que realmente chama a atenção é a crista. Ela se levanta como um leque quando a ave está alerta ou quer parecer maior. Apesar de ter asas, o Kagu não voa. Suas asas servem mais para equilibrar o corpo, para se mover rapidamente pela floresta e dar pequenos saltos quando ameaçado, ou até mesmo para distrair predadores simulando uma asa quebrada. E esse detalhe é parte importante do problema. Por não voar, a ave se tornou vulnerável com o tempo. Predadores trazidos pelo ser humano, como cães, gatos e ratos, quase dizimaram a espécie. Hoje, o Kagu é símbolo de preservação ambiental na Nova Caledônia e tem proteção total. Agora, saindo das florestas da Nova Caledônia, a próxima ave nos leva para o México e Guatemala. No meio de matagais perenes dominados por carvalhos, Styrax americano e Chorantaceae, nome difícil, vive uma ave de aparência quase pré-histórica, o motum cornudo, também conhecido como guano cornudo, agora com piadas. À primeira vista, o que mais chama atenção é o estranho inchaço no topo da cabeça, uma espécie de calombo vermelho e sem penas. Mas digamos que esse chifre peculiar é real e exclusivo dos machos. Ele não serve para defesa, nem para alimentação. Sua função exata ainda é desconhecida, mas dizem que serve como um sinal visual de dominância ou status social. Em outras palavras, quanto maior e mais visível, mais chances o mutum tem de atrair uma fêmea. Além disso, o mutum cornudo é uma ave robusta, com penas negras e um andar elegante. Mas mesmo com toda essa aparência marcante, é um animal tímido. Prefere caminhar pelo chão da floresta em silêncio, se alimentando de frutas, folhas e flores. Infelizmente, como acontece com tantas espécies no mundo, o mutum também sofre com a perda de habitat devido ao desmatamento para agricultura e extração de madeira, além da caça, né? Agora, em solo brasileiro, vamos mais precisamente ao estado de Goiás, onde nos deparamos com uma ave que vive em ambientes alagados e tem um estilo de vida bastante peculiar. É a anhuma, também conhecida como anhumaíra ou trombeta, e mais uma dezena de nomes. Um nome que já entrega um pouco do que vem por aí. Seu bico longo chama bastante a atenção. Ele é afiado e levemente encurvado para cima, que parece feito sob medida para escavar raízes, bulbos e frutos macios. Diferente de muitas aves que bicam frutos expostos, a anhuma cava a própria refeição, mergulhando o bico na terra úmida ou entre troncos submersos. Visualmente, ela é imponente. Corpo claro, pescoço comprido e uma postura quase nobre. Mas é quando ela abre o bico que a surpresa vem. Seu som é alto, metálico e profundo. Algo entre um trompete desafinado e o som de um velho portão sendo arrastado. É um som que pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. A anhuma também é extremamente territorial. Quando se sente ameaçada, abre as asas, ergue o corpo e emite seu som característico como forma de aviso. Apesar de não ser uma ave tão rara quanto as anteriores, ela ainda é pouco conhecida fora das regiões onde vive.
e, como tantos outros animais que dependem de ecossistemas úmidos, sofre com a degradação dos brejos e a drenagem dos campos alagados. Agora, se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Agora pense rápido, o que vem à mente quando você ouve falar da Nova Zelândia? Talvez paisagens exuberantes, ovelhas ou filmes épicos filmados por lá. Mas poucos lembram que esse país também abriga uma das aves mais estranhas do mundo, o kiwi. Sim, o nome parece fofo e lembra uma fruta deliciosa, mas o kiwi é muito mais do que isso. Para começar, ele não voa. Na verdade, ele nem parece uma ave, tem penas que se assemelham a pelos. Não tem asas visíveis e bota um dos maiores ovos em proporção ao próprio corpo em todo o reino animal. Sua vida acontece no escuro, é uma ave noturna, solitária e extremamente tímida, que passa o tempo vasculhando o chão da floresta com seu bico curvado, equipado com um sentido de olfato que funciona na ponta. Pois é, o kiwi é uma das únicas aves do mundo com narinas na ponta do bico, permitindo que cheire larvas e insetos enterrados sob a terra. Por causa dessas características tão incomuns, muitos cientistas dizem que o kiwi parece uma espécie de mamífero disfarçado. Infelizmente, apesar de ser um símbolo nacional da Nova Zelândia, ele está ameaçado pela introdução de predadores como cães, gatos e doninhas. Hoje, existem projetos intensivos de proteção, com monitoramento por câmeras, áreas cercadas e até filhotes sendo criados em incubadoras para depois voltarem à natureza. Ver um kiwi ao vivo é raríssimo. Voltando ao Brasil, no coração da Mata Atlântica, entre os galhos altos, existe um grito que não parece vir de um pássaro, assemelhado a alguém martelando sobre uma bigorna. Mas não, esse som quase mecânico, metálico e intenso vem da garganta de um único animal, a araponga. Ela também é conhecida por guiraponga, ferreiro ou ferrador. Ela é uma ave branca, de aparência simples à primeira vista, e seu canto é considerado um dos mais altos do reino animal. Para você ter uma ideia, o volume do grito da araponga pode chegar a impressionantes 125 decibéis, mais alto que uma britadeira operando a poucos metros de distância de você. Mas não é só o volume que chama atenção, o som é seco, forte e ritmado, lembrando o martelo batendo em uma bigorna, e pode ser ouvido por quilômetros. Esse canto serve como chamado para atrair fêmeas e como forma de delimitar território. Ou seja, quando uma araponga canta, ela está dizendo algo como: esse pedaço de floresta tem dono. Um detalhe curioso é que a cabeça do macho muda fisicamente durante o canto. Há uma estrutura carnuda no pescoço, chamada de carúncula, que vibra junto com a garganta e ajuda a amplificar o som. É um verdadeiro alto-falante natural, acoplado a um corpo de apenas 250 gramas. Apesar de viver em áreas de difícil acesso, a araponga ainda é encontrada na Mata Atlântica, mas é perseguida pelo tráfico de animais, o que ocasiona na redução de sua população. No meio dos pântanos da África Oriental vive o bico de sapato, também chamada de bico de tamanco ou cegonha bico de sapato. É uma ave gigante, de expressão severa. Dá só uma olhadinha nela aí. Com até 1,5 metros de altura, pernas longas e uma postura ereta e estática, o bico de sapato impressiona por onde passa. Mas o que realmente marca é o bico enorme, em forma de tamanco, que pode chegar a 25 centímetros de comprimento. O bico é uma arma poderosa, usada para capturar peixes, rãs e até filhotes de jacaré com um golpe preciso e mortal. Ao contrário de aves barulhentas e agitadas, o bico de sapato atua como um caçador paciente. Ele permanece completamente imóvel por longos períodos, observando. À primeira vista, parece que está inativo, mas na verdade está esperando o momento exato de atacar. Seu comportamento é tão silencioso e metódico que até mesmo pesquisadores já relataram a sensação de estarem sendo observados por uma estátua viva. Quando decide agir, ele avança com uma rapidez surpreendente, abrindo o bico e agarrando a presa com força.
Essa ave quase não vocaliza. Quando quer se comunicar, especialmente com filhotes, ela bate o bico rapidamente, produzindo um som seco que lembra uma metralhadora abafada, como nesse vídeo. Um som inesperado, vindo de um animal tão grande e contido. O bico de sapato é hoje uma espécie vulnerável. A destruição dos pântanos africanos, causados por agricultura e expansão urbana, tem reduzido drasticamente seu habitat. Em meio às florestas tropicais do sudoeste asiático, existe uma ave que chama a atenção de longe, e não é só pelo tamanho. Ela tem um bico grande, curvado e uma estrutura rígida no topo da cabeça que parece um chifre. É por isso que recebeu o nome curioso, calau-rinoceronte. Esse, digamos, capacete ósseo que cresce acima do bico serve para amplificar o som das asas durante o voo. O barulho é tão forte e distinto que pode ser ouvido a centenas de metros. É uma espécie de assinatura sonora, um jeito do calau dizer: estou passando por aqui. Durante a reprodução, a fêmea faz algo surpreendente. Ela se tranca dentro de um buraco em uma árvore, selando a entrada com uma mistura de lama, frutas mastigadas e fezes, deixando apenas uma fresta por onde o macho a alimenta. Lá dentro, ela choca os ovos e cuida dos filhotes, totalmente isolada, por semanas. É um comportamento que mostra o quanto essa espécie se adaptou a um ambiente cheio de desafios, mas também a torna vulnerável. Hoje, assim como todas as outras aves que já mencionamos, o calau-rinoceronte enfrenta sérios riscos por causa da caça e da perda de habitat. O capacete no bico, que o torna único, também o transformou em alvo, sendo vendido ilegalmente por preços altos no mercado negro, usado como marfim exótico. Apesar disso, projetos de conservação vêm ganhando força, e em reservas protegidas. Depois de você conhecer aves que gritam como máquinas, caçam como répteis e se escondem por semanas dentro de árvores, qual delas você gostou mais? Deixe aqui abaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Aproveita que você chegou até o final e escolha um dos vídeos que deixei para você na tela final. Obrigado e até a próxima!